Olá, bem-vindos ao segundo programa sobre a plataforma assédios.pt. No último programa fizemos uma apresentação sobre a plataforma, apresentamos também os colaboradores da plataforma, a doutora Regina Sampaio, a doutora Noémia Carvalho e a Diana Nunes e eu próprio. E oferecemos uma visão geral do que é o assédio no local de trabalho, quer na componente jurídica, quer na componente psicológica. O programa de hoje terá como foco um dos tipos de assédio no local de trabalho, que é o assédio sexual. Passo a palavra à doutora Diana, que fará uma contextualização jurídica e do significado do assédio sexual no local de trabalho. Muito obrigada, Pedro, a todos. Muito obrigada por nos estarem a acompanhar. Falar de assédio sexual é quase ter de regressar à origem do próprio mundo. Já no período da Idade Média se conheciam relatos de mulheres que, quando casadas, eram obrigadas a passar a noite de núpcias com o senhor do lugar e somente depois desta experiência é que poderiam estar com os seus maridos, ou podemos mesmo encontrar situações de assédio sexual na Bíblia, quando José, após ser vendido pelos seus irmãos, foi levado para o Egito e lá comprado por Potifar, que era um oficial do faraó, de quem se tornou mordomo. E a verdade é que José era um ser belo e atraente e passou a ser assediado pela esposa de Potifar, que com os planos de consumar o adultério dizia-lhe várias vezes: deita-te comigo. O que aconteceu foi que José se recusava a ceder a essas tendências de assédio, que lhe custou a liberdade e que foi lançado na prisão. Portanto, o assédio sexual sempre existiu porque o ser humano nunca respeitou o seu semelhante. E no local de trabalho temos vindo a encontrar cada vez mais situações de assédio sexual, que é verdadeiramente um comportamento indesejado por parte da vítima, que atualmente, sem prejuízo de existirem vários homens que são vítimas de assédio sexual, a grande maioria são mulheres vítimas de assédio através de gestos, palavras, atitudes que têm um grau de reiteração muito significativo, com o objetivo de afetar a dignidade das mesmas e criar um ambiente hostil, humilhante, intimidatório, degradante. A lei, naturalmente, que fala da questão do assédio, a própria Constituição proclama o direito à igualdade e também o legislador laboral trouxe no artigo 29 do Código do Trabalho qual é a definição de assédio sexual, que é todo aquele comportamento indesejável de caráter sexual, que pode assumir a forma verbal, uma forma não verbal, uma forma física, com o objetivo, lá está, de criar este ambiente absolutamente asfixiante para a vítima e lhe retirar todo o seu digno sentimento à dignidade. A verdade é que estes comportamentos podem ser muito diversificados no contexto laboral, eles podem ir desde de convites de teor sexual, o envio de mensagens com o mesmo teor, uma tentativa de contacto físico que não é desejado naturalmente pela vítima, uma chantagem para obter uma progressão na carreira, um aumento salarial em troca de favores sexuais, gestos obscenos, insinuações sexuais, pedidos de favores sexuais, apalpar, agarrar, mexer, utilizar certas expressões muito dirigidas às mulheres, como por exemplo loira burra, olha que pernas que tens. Todos esses comportamentos são de facto comportamentos que consubstanciam a prática de assédio sexual e que pode começar muito antes até de se ingressar no local de trabalho. A própria fase de recrutamento, quando se faz uma entrevista de emprego e se questiona a uma mulher ou a um homem, mas maioritariamente a uma mulher, se pretende engravidar, se tem algum parceiro, se tem namorado, se é casada, se não é casada,
Todas estas questões não vão acrescentar nada à empresa que deve contratar em função da qualidade da pessoa, independentemente daquilo que seja a sua vida privada, que é um direito, o direito à reserva da vida privada. Portanto, quanto a esta questão do assédio sexual no local de trabalho, o Código do Trabalho consagra o direito à resolução justa do contrato de trabalho com base na prática efetiva do assédio sexual e o direito a uma indemnização pelos danos causados. Contudo, não podemos ficar, o legislador entendeu que não deveria ficar por aí e, portanto, no Código Penal tutela também o assédio sexual, não diretamente como assédio sexual, mas no artigo 163 do Código Penal encontramos a coação sexual, em que há um abuso de autoridade resultante de uma relação laboral, aludindo às condições de trabalho na medida em que haja um constrangimento de outra pessoa que sofre e que se vê vítima da prática de atos sexuais de relevo. A verdade é que há aqui uma proteção legal, devemos apelar ao legislador penal que pense em elaborar um normativo que especifique diretamente e que tutele diretamente o assédio sexual, mas neste momento está a ser aplicada esta norma para preencher este vazio jurídico. E a jurisprudência, portanto, as decisões dos tribunais têm sido muito claras quando dizem que alguém que é intimidado no refeitório de uma empresa porque o colega se dirige a ela mesma e lhe pergunta: deixas-me apalpar os teus peitos? E ela grita e ele só não executa o ato porque ela começa a gritar. É uma prática de assédio sexual. Quando há o oferecimento de dinheiro a outro colega de trabalho para manter relações sexuais com o mesmo, ameaçando-a de despedimento se ela o denunciante, é uma prática de assédio sexual no local de trabalho. É justa causa de despedimento e é também um crime que tem naturalmente um agressor e que tem naturalmente uma vítima e que é importante nunca esquecer o papel desta vítima e perceber que o legislador acautela os interesses da vítima, que pune de forma, neste caso até pune com uma pena de prisão de 1 a 8 anos, ou se houver aqui abusado de autoridade resultante de uma relação familiar, é punido com uma pena de prisão até 2 anos. Portanto, há aqui uma mão severa por parte do legislador penal e o importante é efetivamente dizer à vítima: há um quadro legal que a protege e, portanto, sim, a assédios.pt conhece esse quadro legal e quer naturalmente aplicá-lo para proteger todas as vítimas de assédio sexual no local de trabalho. De acordo com um estudo da SIG, Comissão para a Igualdade do Género, 78,8% das vítimas de assédio sexual são mulheres. Aproveito para vos mostrar um pequeno filme, um pequeno anúncio, lançado por esta entidade em 2018 para alertar para este problema. Sabiam que 70% do nosso corpo é água? E que 78,8% das vítimas de assédio sexual no local de trabalho são mulheres? E que 100% das vezes que eu venho aqui beber água faço parte deste grupo? Alguém quer água? Parece impossível, mas os números continuam a não bater certo. No que diz respeito ao assédio sexual no local de trabalho, 78,8% das vítimas são mulheres. Até quando? SIG. Até à igualdade. Por isso, permite saber como agir numa situação destas. Deste modo, passo a palavra à colaboradora da plataforma, Regina Sampaio, que irá abordar este tema. Regina.
Antes de mais, muito obrigada a todos os telespectadores que nos seguem neste programa. Estamos aqui uma vez mais com a plataforma Assédios e eu como colaboradora da mesma, com muito gosto, e neste momento e neste programa para falar de um tema não tão leve quanto isso, que é o assédio sexual no local de trabalho. Na verdade, isto tem sido tema mediático, tem-se falado muito desta situação do assédio sexual no local de trabalho e fora dele, e a minha função hoje aqui será tratar com leveza um tema, como eu já referi, que tem um peso e um grande peso a nível do que traz de nefasto para as vítimas desta situação. Como referiu o Pedro e também a Diana, este tema diz respeito muito mais a mulheres do que a homens, por isso peço a vossa desculpa, mas eu hoje vou-me dirigir apenas às mulheres e vou estou aqui com a função de lhes dar dicas, conselhos de como poderão reagir se estiverem a ser vítimas de uma situação destas, de assédio sexual, que é tudo aquilo que a Diana falou, a esses comportamentos que exemplificou e muitos mais, dar dicas de como se proteger e de como reagir se estiver a ser vítima de assédio sexual no seu local de trabalho. E a primeira dica ou conselho, e como digo, vou-me referir às mulheres, desta vez. Os homens também são vítimas, é certo, mas dada a dimensão e a percentagem de mulheres ser muito superior, hoje é para elas a minha palavra. E, portanto, a dica primeira que terei a dar é: não ignore a situação. Ignorar o facto apenas dá mais força ao agressor, até porque lhe está a enviar uma mensagem ainda que errada de que está a legitimar a atitude dele. Ele pode achar que está no direito de ter atitudes de assédio sexual consigo, portanto, ignorar está fora de questão. Só vai encorajar o agressor a ter mais atos, mais comportamentos de cariz sexual para consigo. Por outro lado, e muito importante, embora eu sei que as dicas que agora estarei a dar não serão fáceis, e se, entretanto, o assédio já se prolongar muito no tempo, mais difícil se tornará, mas é importante reconhecer estas dicas e estes conselhos práticos, porque quem está a viver esta situação, na maioria dos casos, os desconhece. Desconhece a lei, como referiu a doutora Diana, há um quadro legal que protege, tanto a nível do direito do trabalho como a nível penal, porque o assédio sexual é considerado crime, e por isso o que eu pedi às mulheres é que sejam assertivas, isto é, digam não ao agressor. E digam logo, no primeiro momento que estejam a ser vítimas de assédio sexual no local de trabalho. Tenham a coragem de ser assertivas e de lhe dizer não, não permito que se dirija a mim assim, não permito que me toque, não permito que me fale isto, não permito que me envie esta mensagem. Tenha a coragem e diga não. Depois, a terceira dica que dou para todas as mulheres é para que não se culpabilizem. É tão frequente que as mulheres, até pela sensibilidade que lhes é própria, se culpabilizem no sentido de acharem: será que eu dei o sinal errado ao agressor? Será que eu estou a dar algum sinal de que ele pode fazer isto comigo, se pode dirigir a mim assim? Pode me dirigir palavras de cariz sexual? Pode fazer comentários sobre o meu estado físico? Será que eu dei em algum momento a oportunidade para me estarem a fazer isto? A culpa será minha? Não. A culpa não é da vítima. A culpa é apenas e exclusivamente do agressor. Portanto, não se culpabilize. Por outro lado, e eu sei que o que vou dizer poderá, quem está a ouvir, dizer: pois, e coragem para fazer isso, e como é que eu posso fazer isso, e se faço isso, que consequências terei? Uma forma muito assertiva de se colocar um cobro ao assédio, e até uma forma de reunir prova contra ele,
o assédio sexual, é o que hoje estamos a abordar, é escrever ao agressor. Estão a ouvir bem. Responder-lhe à mensagem, ou enviar um e-mail, ou até uma carta formal, a dizer: basta, eu não admito isto, para ficarem com prova, ou até para ser uma forma dissuasora do agressor. Também funciona como uma forma dissuasora do agressor. Mas esta comunicação escrita deve obedecer a critérios. E estejam bem atentas. Terá que obedecer estes critérios sob pena de não ser tomada em conta e também de poder não servir de prova ou até não ter qualquer efeito dissuasor. E que critérios são esses? Ora, o primeiro critério é que você deverá descrever de forma mais pormenorizada possível, com detalhes o mais pormenorizados possíveis, como a hora, o local, o que foi dito, a forma como foi dito, o que foi feito, tudo isso deve estar escrito nessa comunicação. Depois, deverá descrever, nessa mesma comunicação, como se sentiu com a agressão de que foi vítima a nível sexual, como se sentiu no momento em que a sofreu e nos momentos a seguir. E deverá terminar a carta ou a comunicação escrita, formal ou menos informal, mas deverá terminar afirmando perentoriamente que tal comportamento para si não é admissível, que não permitirá que isso aconteça mais e que, se for necessário, irá recorrer aos meios que tenha ao seu alcance para que isso não aconteça. Portanto, manter a calma, manter a cabeça fria. Eu sei que o que estou a pedir é muito, e quem vive uma situação de assédio e ouvir-me dizer isto não deves saber o que é viver uma situação destas. Obviamente que se estivesse cá a nossa colaboradora da plataforma, a doutora Noémia Carvalho, como psicóloga, estaria muito mais preparada e em condições para explicar que ferramentas é que as vítimas poderão utilizar para se defenderem. Mas, eu repito, manter a calma, manter a cabeça fria é muito importante nesta situação. É importante que não apague nenhuma das mensagens que receba, que qualquer bilhete não deite fora, cartão ou mensagens das redes sociais, tudo isso poderá ser uma prova valiosíssima a seu favor. Eu sei que a tendência será, perante uma situação destas, de afastar, de apagar, de deitar fora, mas não. Por isso digo, mantenha a cabeça fria, guarde tudo isso, não sabe se lhe será absolutamente necessário num futuro próximo. Depois, outra dica e conselho muito importante que eu devo referir é que tem que manter um registro do seu desempenho profissional. O que é que eu quero dizer com isto? Quando consegue terminar com o assédio, através destes meios que eu falei, quando consegue pôr cobro ao assédio, não raras vezes o agressor vai tentar retaliar e tenta retaliar minando o desempenho profissional da mulher agredida sexualmente. Portanto, o conselho que dou é que tente obter, guardar qualquer tipo de informação sobre as suas tarefas, avaliações, peça feedbacks sobre o seu desempenho profissional, para que também não possa, de modo algum, ter algum tipo de transtorno nesse nível. Portanto, documente-se, peça feedback, guarde as avaliações, é muito importante para não haver este tipo de retaliação por parte do agressor sexual. Como eu referi, mas é importante reiterar e repetir, para que tenha prova, caso necessite, caso o assédio sexual se mantenha, se reitere no tempo, se prolongue no tempo, é importantíssimo que registre todos os incidentes e que guarde todas as formas de prova que consiga. Faça um ficheiro, faça um diário, descreva tudo o que aconteceu e descreva com o máximo de pormenor possível. Onde estavam, quem estava lá, o que aconteceu, que gestos o agressor fez, que palavras o agressor utilizou, como se sentiu,
guarde isso tudo, registre, tenha a cabeça fria, como digo, tenha a capacidade de manter a calma e faça este registro. É muito importante que o que efetivamente sucedeu, o documento o mais rapidamente possível. Poderá ser uma das suas melhores provas, caso necessite de avançar com uma ação para tribunal ou caso necessite de fazer prova de que está a ser vítima de assédio sexual. Porque a maior parte das vezes ele é praticado longe dos outros olhares. Ou é numa sala à parte, ou é num almoço, num pseudo-almoço de negócios e de trabalho. Portanto, o agressor sabe que não o deverá fazer junto de outras pessoas e a maior parte das vezes não o faz. Outras vezes sim, outras vezes acontece até que são os próprios colegas de trabalho que assediam, como poderão depois verificar no vídeo que vai ser passado, que assediam as próprias colegas, portanto, e na frente de todos e com a conivência de todos, ou quando muito mesmo aqueles que não concordam não se manifestam. Portanto, a outra dica que eu falo agora é: fale com os seus colegas de trabalho. Poderá ficar a saber se mais alguém está a ser vítima também de assédio sexual. Os seus colegas de trabalho poderão servir de escudo protetor contra as investidas dos agressores sexuais. E apela à solidariedade dos seus colegas para estarem atentos e não se afastarem da situação como se o problema não lhe dissesse respeito. Hoje é você que está a ser vítima, amanhã poderão ser eles. Apele à solidariedade. Depois, muito importante, conheça os seus direitos. Conheça os seus direitos. Há um largo leque de leis, de legislação, de entidades que poderão ajudá-la. Informe-se juntos de profissionais habilitados para isso. Conheça o seu direito. É muito importante conhecer os seus direitos. E por último, se realmente a situação não termina, se a situação se prolonga no tempo, denuncie. Procure primeiro saber se na sua instituição, se na instituição de trabalho, a mesma está munida de um canal interno para receber este tipo de denúncias. E faça. Se ela for tratada, excelente. Se não for, recorra a profissionais habilitados para ajudar. Mas não deixe de tomar uma atitude. Calar alimenta o assédio sexual. Muito bem. Aproveito para pôr aqui também uma questão que tem a ver, já que os números estamos a falar de mais de 650 mil pessoas que sofrem de assédio sexual em Portugal, pelo menos do último número do estudo de 2015. O que é que deve ser feito para que estas situações não aconteçam? Nas escolas deveria-se falar muito cedo deste assunto, abertamente? O que é que devia ser feito hoje na comunidade para que esta situação diminuísse? Se me permite, na minha opinião, é divulgar, é falar. Quanto mais se falar sobre este assunto, mais as pessoas saberão e conhecerão os seus direitos, assim como saberão como reagir. A formação nas escolas, a formação nas empresas é muito importante. Os empresários têm que perceber que isto é um cancro nas empresas que tem que ser combatido, que só lhes traz prejuízos. Nos traz em primeira instância para a vítima de agressão sexual, que é uma situação profundamente arrepiante e que faz um profundo mal à pessoa que a está a viver, mas também traz para a empresa. Portanto, os empresários e os institutos públicos e todas as entidades públicas deverão ter esta consciência, olhar para este tema com mais acuidade, não só lembrar quando ele vem à comunicação social ou quando uma pessoa mediata, com mediatismo, vem a falar sobre o assunto, mas que este problema seja visto como uma coisa a tratar, como uma coisa a solucionar, porque é extremamente importante para o futuro de todos nós, das nossas crianças, e portanto eu julgo que a formação é essencial. Muito bem. E assim chega ao fim mais um programa, desta vez todo dedicado ao assédio sexual no ambiente de trabalho.
Se pretende saber mais sobre este tema e outros assuntos, consulte a nossa plataforma em assédios.pt. Muito obrigado pela sua atenção. Até ao próximo programa. Fique bem. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.